Olá, eu sou o Nelson, esse é o canal Dicas do Teacher e a minha dica de hoje, ela vai diretamente para quem está se preparando para o Enem. Então se liga na dica de hoje que é sobre Simple Past e Past Continuous. Antes da gente começar, você pode dar uma olhadinha aqui no card para ver o vídeo em que eu falei da diferença entre o Simple Present e o Present Continuous. Então, se você é bem iniciante ou até mesmo já estudou esses tópicos, mas quer revisar e entender um pouquinho mais, então é só clicar aqui no card para ver o Simple Present e o Present Continuous antes de ver agora o Simple Past. Então, vamos para as dicas. Dica número 1. Para fazer pergunta no passado, nós utilizamos um único verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar did. E o verbo vai ser a forma mais simples e mais básica que você já conhece. Então, se eu quero perguntar se você estudou ontem, ou se eu quero perguntar o que você fez ontem, basta eu utilizar o verbo auxiliar did mais os seguintes verbos, e fica mais ou menos assim. Did you study yesterday? What did you do last night? Reparem que o verbo fazer, do, permanece. E o verbo study, estudar, também permanece. O que vai determinar aqui o tempo verbal vai ser justamente o verbo auxiliar, o did. Dica número 2. A segunda dica é na forma negativa. A forma negativa você já vai utilizar o verbo auxiliar didn't. E o verbo segue sem flexionar, sem conjugar. Então, quando eu quero dizer que eu não me exercitei semana passada, eu posso dizer I didn't exercise last week. Ou então, se eu quero dizer que eu não cozinhei ontem, I didn't cook yesterday. Dica número 3. A minha terceira dica é em relação à forma afirmativa no Simple Past. A forma afirmativa vai variar um pouco, pois os verbos, a ação em que nós conhecemos, elas são divididas em dois grupos. Um grupo são os verbos que chamamos de regulares, são aqueles bem mais simples e se chamam regulares justamente porque seguem uma regra. E a regra é usar o ed no final do verbo. E o segundo grupo é o grupo de verbos irregulares, ou seja, eles não vão seguir nenhuma regra. E eles modificam completamente. Aí já vai exigir um pouquinho da sua memória. Mas não se preocupa que a lista não é muito grande dos verbos irregulares. E eu vou deixar a lista aqui embaixo nos comentários. Alguns exemplos de verbos regulares, aqueles que terminam com ed, são play, que no passado vai ficar played, cook, cooked, wash, washed, watch, watched. E o exemplo de alguns verbos irregulares são sleep, slept, wake up, woke up, go, went. Reparem que os verbos, eles mudam bastante. Então, só memorizando mesmo e praticando um pouquinho em casa para você conseguir pegá-los. Mas não se grila, que é bem simples. E como eu disse anteriormente, a lista não é tão longa. Eu lembro que quando eu estudei os verbos irregulares pela primeira vez, eu colei uma lista na porta do meu guarda-roupa. E isso me ajudava sempre a observar e a memorizar. Eu acho que isso me ajudou muito. Então, é bem possível que ajude você. Tente colar uma lista bem visível dos verbos irregulares e a cada dia tente memorizar pelo menos um ou dois deles. Dica número 4.
O simple past, o passado simples, ele geralmente acompanha expressões como yesterday, last night, last year, pois ele expressa uma ação que já aconteceu em um determinado período. Já o past continuous, ele expressa uma ação longa que aconteceu no passado. Ou seja, as duas já aconteceram no passado, sendo que uma expressa uma ação longa ou determina o background, o contexto de uma história, e a outra determina uma ação mais curta, mais simples e finalizada. Dica número 5. O passado contínuo é algo muito simples de entender, porque é bem semelhante ao nosso passado contínuo, ou digamos, ao gerúndio. Seria mais ou menos como eu estava fazendo algo. O passado contínuo sempre vai acompanhar o verbo to be no passado, was ou were. E a ação principal, ela vai terminar com ing. Assim como no presente contínuo. Então, se você entender o presente contínuo, provavelmente você vai entender muito bem o passado contínuo e saber utilizar. Só lembrar que o verbo to be vai para o passado, was ou were. E em algumas determinadas situações, você pode mesclar entre o passado contínuo e o passado simples, o simple past. Como no exemplo, I was taking a shower when my mom called me. Reparem aqui como o passado contínuo vai determinar quase que o contexto da situação. Eu estava tomando banho. E o passado simples vai determinar como uma interrupção no meio de uma ação longa. My mom called me. E a minha última dica para vocês não tem nada a ver com tempos verbais, mas tem a ver com adjetivos, isso mesmo. Como eu disse, para quem está estudando para interpretação de texto, pode ver outras palavras que também terminam em ED. Esperar o avião, vamos esperar o avião passar. Isso mesmo. Existem outras palavras que também terminam em ED, porém elas não são verbos, elas são adjetivos. Isso mesmo, você já ouviu, por exemplo, a expressão I am bored or I am tired? Essas palavras são adjetivos que geralmente descrevem uma pessoa. Portanto, sempre na hora de interpretar a frase. Então, repare sempre na hora de interpretar se aquela palavra com ED é um verbo realmente, é uma ação, é um verbo no passado simples, mas que é regular, ou se é um adjetivo, se está atribuindo característica a uma pessoa. Fique muito atento a isso. Por isso, é sempre bem importante você ler bastante para ir reconhecendo essas palavras, principalmente se forem palavras novas. E é muito importante também a gente entender um pouquinho da classificação de palavras, pois adjetivos têm função diferente de verbo na hora da frase. Então, muita atenção. Bom, galera, e essas foram as minhas dicas para vocês de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me adicionar no Instagram, Dicas do Teacher Nelson, e no Twitter, Nelson Teens. E a gente pode ir se comunicando também em outras plataformas. E deixem aqui nos comentários quais são os verbos que vocês acham mais comuns na hora de uma interação, ou os verbos irregulares que vocês mais usam. That's all, folks. See you!